Oiê, como você está? Achou que eu não ia aparecer nesse mês, né? Hoje, gente, eu estou gravando o episódio do Entre Luas no dia 6 de maio, o episódio do dia primeiro. Mas temos aí nossos motivos, principalmente a gente que trabalha nesse meio de criatividade. Não dá para trabalhar com pressão e principalmente como tivemos aí um final de mês com produções, né? Nós tivemos uma live aí no dia primeiro, então, assim, já estava preparando aqui para trazer uma live maravilhosa com muito conteúdo. Se você está aqui e não sabe do que eu estou falando, é porque não acompanha o Insta do Mística Lua e nem o nosso canal do YouTube. Se você participa de algum desses canais, com certeza ficou sabendo da nossa live. Aqui eu fiz com a de nossa convidada aí que participou no Mês das Mulheres aqui de um episódio, né, contou sobre a trajetória dela como mulher, mãe, uma alquimista das ervas. Ela me chamou pra gente fazer uma live e nós encontramos uma data, gente, uma data auspiciosa, a gente fala, né? Esse dia 1º de maio foi um espetáculo astrológico, mágico. Se você acompanhou aí as notícias do mundo mágico, do mundo astrológico, com certeza viu muita coisa acontecendo. E só para te provocar um pouquinho, queria dizer que a nossa live ainda está lá no YouTube, viu? Não perde, porque tudo que a gente falou lá vem assim, vem caminhando desde o dia primeiro. Falo principalmente dessa lua cheia em Escorpião que abriu o mês. Então, nós temos aí um ciclo dessa lua até o dia 30, porque no dia 31 ela vai ficar cheia de novo em outro, né? Vai começar outro ciclo. Então, quando tiver oportunidade, dá uma passada lá. Inclusive, lá já pode se considerar uma introdução para este mês, tá? Ali eu falei de Soen, que é o Sabá, né? Claro, nós vamos ter sim um episódio só para o Soen, para a gente compartilhar o simbolismo, a história, dicas para poder celebrar. E você está aí preparada para a próxima temporada de Soen. Mas lá na live eu falo um pouquinho. A gente compartilha também sobre o que essa lua cheia em Escorpião traz, né? O que ela veio trazer para esse ciclo de desapegos, de transformações. Então, vamos combinar. Ouve, tá? Quando tiver oportunidade, ouve esse episódio para se inteirar melhor das informações e também ritualizar. Lá eu conto um pouquinho sobre o meu caminho com Afrodite e para quem também quer conhecer mais, além de ouvir, me acompanha lá no Insta, só digo isso, porque aqui no Pod a gente tem um espaço mais limitado de interação e no Instagram a gente consegue uma conversa mais próxima, né? Inclusive, é uma das coisas que eu gostaria de comentar aqui com você que me ouve. Se você também é uma pessoa estudiosa das artes místicas, ocultas, praticante, ou até que trabalha nessa área também, e quiser compartilhar, quiser bater um papo, né, participar aqui, fica o convite. Eu sempre convido quando faço posts, quando falo no Instagram do Mística Lua, porque para mim é muito importante deixar aberto esse espaço. Um dos talvez o principal propósito, né, desse podcast é realmente criar um círculo mágico pra gente compartilhar, pra gente viver, né, essa egrégora e que infelizmente eu não encontrei quando comecei nesse caminho. Infelizmente, por mais que a gente esteja em um caminho espiritual que é totalmente diferente de dogmas e diretrizes, né, como em outras religiões, muita coisa se repete aqui. Eu digo isso porque quando eu comecei, eu me senti sozinha, porque o caminho da bruxa começa solitário mesmo, né, na grande maioria das vezes. E
sabe aquela vontade de querer perguntar, principalmente para as pessoas que você tem como referência? A gente começa a seguir um monte de gente, né, aquelas pessoas super conhecidas e que têm milhares e milhares de seguidores, enfim. E aquelas pessoas que estão ali, né, elas não compartilham o que elas selecionam ali de conteúdo, mas se você quer se aprofundar mesmo, você tem que comprar um curso, e aí às vezes é um curso mega caro e que você só fica 6 meses ou 1 ano com acesso e ainda assim não consegue chegar até a pessoa, sabe, tipo, que nem antigamente, que existiam as anciãs e a gente conseguia se consultar, né. "Olha, isso aqui não deu certo pra mim, como você fazia?". Não tem, eu não vi assim, sabe. É bem difícil você se aproximar de pessoas experientes com muito tempo por causa disso. Então, esse espaço é pra gente fazer uma troca, por mais que a gente não esteja conversando juntas ao vivo, assim. Eh, tudo que eu trago é com base em estudos, com base na minha prática e eu falo abertamente exatamente quando é a minha prática. E sempre dou essa abertura, porque sim, eu vou estar disponível para conversar, para trocar ideia. Sim, eu convido você para participar, porque aqui todo mundo tem lugar de fala e não tem esse tipo de hierarquia criado com rede social. Ah, eu tenho muitos seguidores, tenho muita gente e eu não vou responder você, e porque eu não posso, mas tá lá vendo, né? Se aparece um hate, o hate é respondido, por isso que acho que aumentou inclusive a maior parte das coisas agora, tudo tem um hater, porque ele sabe que ele é um ponto de atenção. Só queria deixar essa observação que fica aberto sim, aqui todo mundo tem lugar de conversa, e mais uma vez, como em todos os episódios, eu também te convido a votar. Aqui no Spotify você consegue votar, dar aí a sua nota para o pod, que ajuda a ranquear ele, a levar para mais pessoas, para crescer essa nossa egrégora. E compartilhar, né, sempre que puder, compartilhe o episódio com quem você gosta, ou compartilhe mesmo nos stories e marca ali o Mística Lua que a gente vai repostar. E eu não sei nas outras plataformas, na Apple Podcast, no Prime, se você consegue votar também, mas só de participar, de ouvir, já ajuda também a ranquear e a levar para mais pessoas que precisam, né, conhecer. Dito isso, falei aqui do nosso início de mês, da nossa live super poderosa. Te convidei para poder votar, para poder compartilhar. Então vamos começar o nosso mês aqui com as previsões astrológicas para atravessar o nosso mês de maio. Então, como eu comentei lá no início, eu te convido a assistir a nossa live ou ouvir a nossa live lá no YouTube. Mística Lua, só procurar por Mística Lua ou Mística Lua Podcast que você vai encontrar. Que ali a gente está dando, assim, um panorama, né, da energia, dessa lua cheia que já chegou, assim, para abrir o mês, literalmente, porque ela vai falar, assim, de desapego, né? Fala de desapego e de transformação. Ele vai te cutucar ali naquele seu subconsciente, no inconsciente, o que você ficou ali varrendo, sabe, para baixo do tapete por muito tempo. Então ele vai cutucar aquilo ali para você expulsar de uma vez o que não te serve mais, né? E vai pedir mais presença, atenção para tudo aquilo que nas nossas vidas precisa ter presença nesse momento, particularmente naquelas áreas, né, de precisa de um equilíbrio aqui, vamos colocar as coisas em ordem. Então, eu te convido a assistir, porque a gente vai ter um papo muito legal. A Suzy também trouxe ali ideias para ritualizar nas suas cestas de beleza, de autocuidado, de auto-amor, né. Teve complemento com ritual para Afrodite, então assim, é uma live muito completa. Estou repetindo aqui porque vale a pena conferir, tá? Essa lua cheia em Escorpião chegou no dia 1º de maio, às 14h22, e logo depois nós tivemos, eu vou pular direto para hoje, dia 6 de
maio, tá? E claro que entre esses eventos ocorreram vários outros, o céu vive em movimento. E como eu já disse aqui em outros momentos, né, e vale a pena repetir caso você esteja chegando aqui agora, eh, existem muitos movimentos, o tempo todo tem movimento no céu. Só que eu sempre vou pegar ali os mais críticos, os que eu quero trazer o comentário sobre, sabe? Mas tenha ciência que tem vários movimentos todos os dias. Então, entre essa lua cheia em Escorpião até hoje, que eu vou comentar esse movimento de hoje, que é muito importante, nós tivemos também Vênus em sextil com Saturno, Mercúrio em conjunção com Quiro, Mercúrio entrando em Touro, Marte em quadratura com Júpiter, e eu estou trazendo alguns críticos aqui que valem muito a gente comentar, que é este hoje, ao 12h34, Plutão ficou retrógrado. Ele fica retrógrado todos os anos, né? Por mais de 5 meses. Então, esse que entrou hoje vai retornar ao seu movimento normal no dia 15 de outubro. Né? Vai ficar 5 meses aí, um pouco mais de 5 meses. E dessa vez ele vai retrogradar dentro de Aquário. Das outras vezes, né, ele voltava para Capricórnio. Então, ano passado ele já estava em Aquário, mas retornou para Capricórnio no movimento retrógrado e depois voltou de novo para o seu movimento direto em Aquário. É importante, gente, eu não sei se você que está me ouvindo aqui acompanhou as notícias de quando Plutão entrou em Aquário, se não me engano, ano retrasado, acho que foi 2024. Nossa, houveram muitos comentários de astrólogos que eu acompanho, falando que poderia ser um momento crítico, que todas as vezes que Plutão fez movimentos assim, aconteceram algumas revoluções, algumas guerras, e muita gente não bota fé, né? Principalmente em Aquário, que vai trazer toda aquela energia uraniana, né, de inovação, de crescimento tecnológico. E o que a gente teve, gente, logo depois da entrada de Plutão em Aquário? A IA deu um boom. Claro, a gente sabe que aquilo ali veio chegando, né? Foi tomando seu lugar, mas cara, do ano passado para cá, uma revolução de IA, tudo com IA no meio, incluindo os golpes, e assim, um crescimento, todo mundo acessando, todo mundo vivendo com IA todos os dias. E fora os robôs também, né? Um crescimento maior de utilização de robôs para diversas coisas e eventos. Então, assim, vamos observando. Isso daqui serve como mais um fato, né, para a gente acrescentar aí nos registros. Então, voltando, qual seria, assim, a tendência, né, que a gente pode esperar desse movimento retrógrado de Plutão nesse ano? É possível que essa mudança cause certa confusão no início. Talvez um certo peso e até mesmo alguma amplificação de problemas, como já é comum de ocorrer em inícios de retrogradações. A gente sabe bem com Mercúrio o que acontece, né? Então, é um momento interessante, já que com o movimento reduzido, digamos assim, teremos a oportunidade de nos observarmos e avaliarmos sobre nossa relação com a necessidade de controle e até mesmo o nosso uso do poder. Plutão fala disso. Além, é claro, de ficarmos mais propensos à introspecção. A autoavaliação e busca de autoconhecimento podem ganhar destaque também. Então, fique atenta aí a esses comportamentos, porque eles não chegam de uma vez, né? É como um ciclo mesmo. A gente vai vendo aos poucos e aparecendo. Ah, estou mais autocrítica neste momento. Ah, estou me avaliando mais. Ou estou querendo fazer um certo exercício que, né, de alguma forma me propicia um autoconhecimento maior. Como, por exemplo, fazer o seu mapa natal, se você ainda não tem, e melhor ainda, o seu mapa vocacional. Já pensou nisso? Um autoconhecimento ainda voltado para o seu desenvolvimento profissional. Sensacional, né? Fica aqui o convite, agenda aberta
da Steph para maio, tá? Vou falar mais disso no final, mas já fica o convite. Então, continuando, no dia 9 de maio, às 18h11, a Lua entra em sua fase minguante em Aquário. E a Lua minguante, como já sabemos, né, vai pedir que a gente desacelere, interiorize e revise. E o que que ela vai dizer entrando em Aquário, né? Ela vai pedir que a gente revise sobre nossas amizades, as nossas relações em grupo e onde é que estão me levando, né? Onde essas companhias têm sido boas para mim? Elas têm sido boas ou já não fazem mais sentido? A gente vai fazer essas reflexões sobre a massa, sobre o todo, sobre a coletividade. Então, ao mesmo tempo que ela também nos convida a revisar nossos próprios planos e ver o que não está funcionando mais, para enfim desapegarmos. É bem esse chamado da lua minguante, tudo aquilo que nos impede de evoluir. Então, aproveita essa fase, deixa ir e foca no que funciona. Seguindo, nós vamos ter também um sextil entre Sol e Júpiter, um sextil entre Mercúrio e Júpiter, Sol em conjunção com Mercúrio, Marte em conjunção com Quirón. São todos movimentos que vão passando aí ao decorrer dessa mesma semana, até que a gente chegue na lua nova em Touro. Estou passando aqui direto para a fase lunar. Toda fase da lua traz um novo ciclo, uma nova fase, mas as luas novas, elas geralmente são associadas aos começos, aos inícios. Então, essa lua nova que entra às 17 horas do dia 16 de maio, marca o ciclo de Touro, né? Ela vai trazer um encerramento do ciclo de Áries, que a gente teve a lua nova passada, para dar abertura ao ciclo de Touro. É um momento muito bom, né? Principalmente porque vai nos estimular a desfrutar dos prazeres simples e físicos da vida, além de saborear as pequenas coisas, nos permitindo uma conexão maior com os nossos corpos e a natureza. Isso não é uma delícia? Nos torna assim mais conscientes, né, do que nos traz conforto e segurança. Ai, gente, eu falo que adoro essa vibe taurina, né? Essa energia boa. Ai, que fase boa. Nós também vamos precisar reavaliar a nossa relação com o dinheiro, sim, organização financeira para já. E já que é uma fase de inícios, nós vamos também construir planos mais sólidos, realistas e projetos que vamos de fato colocar em prática. Bora? Então, olha só, é uma fase muito propícia para aproveitar, para curtir os prazeres, para estar presente ali e de fato organizar, né? Com o pé no chão, construir com solidez e realismo. Atenção também aos que nasceram com os planetas pessoais em Touro ou nos outros signos de qualidade fixa, né, como Escorpião, Leão e Aquário, que sim vão ser os mais afetados por essa passagem da Lua. E no dia 17 do 5 às 7h27 da manhã, Mercúrio entra em Gêmeos. Então aqui a gente vai ter uma potência elevada, já que Gêmeos é regido por Mercúrio, aqui a gente vai ter uma energia de Mercúrio em dobro, né? Favorecendo assim comunicações, o encontro com o outro através da fala, da conversa, da troca, então assinaturas de contrato, apresentações, se faça ser visto, se faça ser entendido, mas também cuidado com o mal entendido, com fofocas, com conversas paralelas, porque sim, né, tudo que se relaciona com esse universo tem uma potência mais elevada nesse momento, né? Seguindo, no dia 20 de maio, às 21h37, o Sol entra em Gêmeos. Eis que o Sol adentra em terras gêmeas para abrir mais uma temporada. Queria saber o equivalente do fogo no parquinho de Áries. Como eu disse lá em Áries, fogo no parquinho. Qual que é o equivalente aqui para um signo de ar como Gêmeos? Será que um ser calma que nem um furacão e doce que nem um limão?
Serviria. Olha só, brincadeiras à parte, talvez uma frase assim combine bem com a dualidade geminiana. E claro, essa natureza polêmica que vem ganhando algumas discussões sobre os signos nas redes. Mas uma coisa que eu gosto muito de deixar claro, gente, é que um dos fatores, né, que mais contribuíram para a desvalorização da astrologia, além, é claro, da interferência do regime patriarcal, é a disseminação de informações errôneas, né? Isso veio bem antes da internet, naquelas revistas que a gente lia, horóscopo e tudo mais, e que só piorou com amplo acesso às redes sociais, enfim. Então, um dos meus propósitos aqui é realmente desmistificar esse monte de história sem fundamento e levar para mais pessoas. Por isso que é importante, né, que você aqui que ouve Mística Lua, que eu sou grata pela sua presença, também ajude, né, compartilhar o podcast, levar essa informação relevante para mais pessoas. Então, dito isso, vamos conhecer um pouco os nativos deste sol? Gêmeos simboliza o amor fraterno, sabia? Tanto sua representação gráfica, aquele dois romano, quanto na mitologia grega, os irmãos Castor e Pollux reforçam isso. Por isso, ele é visto como dual, com duas polaridades diferentes. Ele também representa a troca e a comunicação, tudo que é efêmero e temporário. É movimento, multiplicidade. E o que isso quer dizer? Cabem muitas realidades dentro desse signo, e essa é uma das razões para ele ser mal interpretado às vezes, né? Pois carrega em si diversas faces de uma realidade, podendo ser verdadeiras e contraditórias. Ele é multicanal e consegue se fragmentar para fazer atividades simultâneas e paralelas. Legal, né? Isso me ajudou muito a compreender minha realidade no trabalho, já que o meu meio do céu cai exatamente em Gêmeos. E hoje, com o autoconhecimento e a clareza que a astrologia me proporciona, eu não me cobro mais para focar em uma coisa só, porque eu não consigo. Eu sou simplesmente um Július de Todo Mundo Odeia o Chris, com esses vários trabalhos, né? É essa multiplicidade de Gêmeos. Ele é signo de ar imutável, né, gente? Ajuda muito a compreender. Mas essa natureza multicanal não tem só lado positivo. Ela pode acontecer internamente, de modo que a pessoa nunca saiba definir o que realmente quer, sabe? Aquela eterna dúvida. No mais, se não vou acabar fazendo um dossiê aqui só de Gêmeos, ele é regido por Mercúrio, portanto, é associado também com a linguagem e a comunicação. Já ouvi por aí que geminianos adoram uma boa fofoca. É verdade? Então, queridos geminianos, desejo que conheçam melhor sobre o seu sol e, com autoconhecimento, né, usem essa poderosa ferramenta qual são associados à linguagem, à comunicação e ao conhecimento. Olhem diretamente para o seu oposto, que é sombra e complemento, Sagitário, o grande professor, para aprender e também saber ensinar. Linda temporada. Logo depois dessa entrada de um novo ciclo solar, nós vamos direto aqui à lua crescente em Virgem, que vai entrar às 8h11 da manhã, do dia 23 de maio. Então, a lua crescendo em Virgem favorece a organização de projetos e rotinas. É um bom momento para pensar em detalhes, né, de colocar tudo em ordem. Da mesma forma, também vai ser ótimo para trabalhar novos hábitos e, claro, a produtividade. É aquele momento do mãos na massa, sabe? Mais detalhista e prestando atenção nos aspectos. É bem aquela vibe virginiana mesmo, com aspectos, detalhes, organização, né, colocando ordem nos projetos, nas rotinas, mas é claro, cuidado com o perfeccionismo demais, né? E caminhando mais um pouquinho, nós vamos encontrar no dia 26 de maio, às 1h02 da manhã, uma quadratura de Marte com Plutão.
eu já falei aqui em outro episódio do Entre Luas, que a quadratura é considerado como um momento crítico. A gente não fala assim bom ou ruim, né, negativo ou positivo, mas a gente vai dizer ali que é um momento de desafio quando ocorre. Então, aqui é um momento crítico, né? Depois a gente vai entrar num aspecto de tensão entre dois planetas que já carregam essa energia. Marte é impulso, ele vai de encontro com a necessidade de transformação que vem de Plutão. Pode ser um período de disputas de poder, talvez até de certa agressividade. Sabe aquela sensação de que não dá mais para segurar o que a gente vai guardando e dá vontade de soltar tudo? É tipo aquela pressão mesmo, né? Uma panela de pressão, digamos. Vai cozinhando e em algum momento que tá espremido, aquilo ali pode soltar, fazer aquele barulho todo. Então, vale ficar atento às emoções e principalmente às atitudes. Por último, nós chegamos aqui na segunda lua cheia de maio, ou no dia 31 de maio, às 5h44 da manhã. A lua fica cheia em Sagitário, né? É um mês grandão. E enquanto a lua cheia, né, do dia primeiro é chamada de Lua das Flores, essa aqui é conhecida como a lua azul. Mas por quê? Por ela ser justamente considerada um fenômeno, né? Como se fosse algo raro mesmo, duas luas cheias dentro de um mês. E ela vem para abrir um ciclo de Sagitário. Pensa na lua cheia em todo o seu vigor, iluminando o signo de expansão. Então, a gente vai falar aqui de uma lua que vem no auge do seu brilho, iluminando aquilo ali que fala de crescer, de expandir, né? As emoções já ficam à flor da pele, como sempre, e também temos uma vitalidade em alta, que é o convite do centauro. Se joga no mundão. É um momento propício para curtir, se divertir, explorar e desbravar horizontes ao mesmo tempo que adquire aprendizado. Aqui a vontade de viajar, de ir em busca, sabe, fica mais forte. Mas também muito cuidado com os excessos e exageros de todos os tipos. Tudo tem duas polaridades, então equilíbrio. E, gente, mais uma adição ao nosso calendário. Não é astrológica, mas é muito bem-vinda. No dia 24 de maio é comemorado o dia de Santa Sara Kali, né, que é a padroeira dos ciganos. Consequentemente, aqui no Brasil, além de ser comemorado o dia de Santa Sara, também é o dia do povo cigano. Né? O que vocês acham de a gente conhecer mais sobre ela? Me contem aqui. Com certeza eu vou compartilhar lá no Insta do Mística Lua, porque tem muita conexão com o povo cigano, com a cigana mesmo. Então, com toda certeza, nós vamos ter, sim, compartilhamento. Lembro também vocês aqui que ela é mencionada no livro da Bruxa de Porto Belo, que nós abrimos aqui o Leituras ao Pé da Lua. Se você ainda não ouviu, vou deixar linkado aqui nesse episódio para você conhecer. E vou também lembrar dele lá no Instagram. E no mais, né, como nós já conversamos muito aqui, eu quero agradecer você que ouviu até o final. E eu gostaria muito de saber o que você, que me ouve sempre aqui, acha dos nossos compartilhamentos, não só os astrológicos, mas também que envolvem magia natural, que envolvem mitologia. O que você gostaria que aparecesse aqui no nosso podcast? Lembre-se, a gente está num círculo e que a gente, né, pode discutir, pode conversar, pode trocar. É esse o nosso objetivo. Te convido mais uma vez a votar aí e compartilhar o pod para chegar em mais pessoas. E como eu disse, a minha agenda está aberta para leituras de mapa natal e para mapa vocacional. Se você quiser saber mais, me encontra no Insta do Mística Lua, que eu explico como que funciona, te passo tudo direitinho. E desejo para você um mês lindo, abençoado, com toda a potência que ele merece, né? Que ele já chegou trazendo aí desde o dia primeiro. Nos vemos em breve. Blessed be.